Oi? Como tem- Olá, pessoal, Ah, tudo bem? oi, Vamos começar a nossa live. vamos esperar o pessoal entrar. Entrar, deixa todo mundo chegar. Oi, pessoal, cadê vocês? Pessoal, chega. Oi, Oi, Janes. Oi, Cássio. Adilson, meu Adilson. amigo. Tudo bom? Ei, Fábio. Tudo jóia? Aí, Ô, beleza, vai todo mundo chegando. Benito, Silvânia. Todo mundo aí, hein? Que bom. Isso aí, oi, Alice. Todo mundo. Tamara. Oi, Elisa, Regina, Valéria, Saulo. Que bom, o som tá bom, né? Ótimo. Então, nós vamos começar nosso segundo dia. Nosso primeiro dia de simpósio foi ontem, né, oficial. E foi um dia muito cheio, muito legal. Ficamos muito animados com tudo que nós ouvimos. Talvez seja a primeira vez, já é o quinto simpósio, né, que a gente participa, e acho que foi a primeira vez que nós saímos mais felizes, assim, com notícias melhores, com notícias de que as coisas estão encaminhando de forma mais rápida. Então, nós ficamos realmente ontem mais animados com tudo que nós vimos. Só para vocês entenderem, nós temos aqui alguns dias, né? Nos demais dias, o que nós tivemos foram reuniões das associações de ela, né? Então, nós temos aqui associações de mais de 50 países, né? Estão todos reunidos aqui, os presidentes, diretores, representantes dessas associações, e cada um apresentando seus trabalhos, o que nós fizemos, né? O que cada país tem feito pelos pacientes. Então, a Procura, representando o Brasil, apresentou aqui o que nós temos feito, fizemos uma apresentação. A Argentina também apresentou o trabalho, foram as duas associações da América Latina que apresentaram trabalho aqui, fomos nós e a Associação Ela Argentina, muitos outros países da Europa, Estados Estados Unidos, Unidos, da Oceania, Taiwan, da Ásia, apresentaram os trabalhos. Depois disso, os principais investigadores, cientistas de esclerose lateral amiotrófica fizeram uma palestra fechada só para nós, diretores da associação. E falaram um pouco das novidades, que foi aquilo que nós contamos para para vocês na vocês primeira na live. primeira live, Isso. né? E aí, depois disso, teve um fórum de profissionais que eles É. contam algumas O coisas. Fórum de Profissionais, ele é um fórum onde alguns profissionais falam de temas relacionados ao que a gente faz no dia a dia. Então, falaram sobre a importância da avaliação da tosse, muita coisa sobre o manejo da disfagia, para quem que é da fono aí, muito legal, falando, mas assim, falou sobre ventilação não invasiva, falou sobre o controle remoto na ventilação não invasiva, né? Da gente fazer esse controle de casa, mas nada diferente do que a gente faz. Então, foi muito, é bom por causa disso, é bom porque nos dá a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa. Na verdade, a gente tinha até coisas, né, Né, diferentes, a gente faz até um pouco mais mais do que eles do que apresentaram. foi apresentado. Mas foi bom para a gente reafirmar que nós estamos bem, Certos. né? Estamos bem, estamos certos, estamos até adiantados aí em relação a eles. Ô, Cecília, boa noite aí na minha terrinha, linda e maravilhosa.
Daqui uns dias eu estou aí, Vila Velha. E aí ontem, Começou hoje, né? efetivamente. Hoje para vocês Para aí, vocês, é. aqui já é quinta, aí é quarta, né? É. Aqui nós estamos na quinta de manhã, vocês estão na quarta à noite. Então, quarta-feira foi o primeiro dia de simpósio e abriu o simpósio entregando o prêmio humanitário. E esse prêmio humanitário saiu para o nosso amigo Dario Riba, que é o presidente da UNELA, da qual a associação procura da ela, é vice-presidente, o Dario é o presidente, eu estou na vice-presidência, a gente representa o Brasil junto, acabou de entrar na UNELA a Associação Emerson Casado, o Instituto Emerson Casado, que representamos o Brasil na UNELA. E o maior motivo desse prêmio humanitário dele foi essa busca que ele teve em integrar a América Latina. Então, ele foi a vários locais, ele reuniu várias associações, e dessa forma ele conseguiu unir grupos que eram tão fracos e que, de repente, começaram a ter voz no simpósio internacional. Então, hoje, a UNELA, né, ela é reconhecida e ele recebeu até o prêmio por isso, por ter efetivamente conseguido fazer essa união. Então, ele foi a vários países, ele ajudou a estruturar associações que não existiam. Então, realmente foi um trabalho muito legal e ele recebeu esse prêmio humanitário por isso. E nós, desde o primeiro momento, acreditamos na UNELA, somos fundadores da UNELA, junto com o Dario, cofundadores, e desde o primeiro momento acreditamos na importância dessa união das associações latino-americanas de esclerose lateral amiotrófica, porque os problemas que nós encontramos no Brasil são os mesmos que temos na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Peru, no México, no Equador, enfim, todos na Venezuela. Então, todos nós precisamos lutar pelos mesmos problemas, capacitar os profissionais que não entendem de ela, brigar por políticas públicas que a gente precisa ter melhoradas. Então, isso é tão importante que a própria Aliança Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica resolveu laureá-lo com o Prêmio Humanitário de 2019. E nós ficamos muito felizes com isso. Então, assim foi a abertura e logo depois começaram as palestras. Começaram as palestras, né? Uma das primeiras palestras que aconteceu foi a palestra premiada, né, pelo Instituto Paulo Gontijo, que estimula, né, a pesquisa básica, né, na área da esclerose lateral amiotrófica, e foi uma palestra muito legal, selecionada pelo professor Mamé, de Portugal, mas é uma palestra, como eu falei, de análise fisiológica, né? Genética, praticamente, celular, na verdade, não é nem genética, é celular, onde eles falaram um pouquinho sobre a disfunção linfática do sistema imunológico, que faz com que o paciente possa vir desenvolver ela. É uma palestra muito complexa para nós, né? Acredito que para poucos profissionais ela fica clara, mas foi uma palestra muito legal e é uma palestra de avaliação, de construção de um novo olhar na esclerose lateral amiotrófica. Depois nós tivemos uma palestra sobre biomarcadores, e isso é muito importante, né? Porque os biomarcadores são hoje toda a comunidade tenta construir o biomarcador para poder fazer a detecção precoce da esclerose lateral amiotrófica, até mesmo para entender que tipo de ela que esse paciente tem, para direcionar melhor o tratamento. Então, foi essa palestra sobre biomarcadores, o desafio do biomarcador, que, como eu falei, é uma avaliação importante que deve ser feita, mas que está caminhando muito bem. Alguns marcadores já são bem direcionados, né, como o FUS, parece que já está, o TDP-43, né, que já está bem direcionado,
já está bem marcado como um, um, uma alteração que deve ser avaliada, e uma coisa muito legal que eles estão tentando fazer é que esses biomarcadores sejam avaliados por um simples exame de sangue, né? Então, hoje, esses biomarcadores, eles são feitos através de uma ressonância, a eletromiografia, que são exames, e não biomarcadores fisiológicos, que é o que eles estão querendo descobrir. Então, é muito legal, e eles acreditam que muito próximo, está muito próximo de encontrar uma série de biomarcadores que vai direcionar na hora da avaliação do diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. Isso é muito importante. E aí, depois nós tivemos a parte de clinical trials, que era a parte mais importante que nós estávamos esperando, como estão os estudos, né? O que está na O que está frente sendo disso? desenvolvido de novos medicamentos, estudos, Uma né? das coisas que eles falaram muito legal é que assim, realmente está existindo mais financiamento para novas pesquisas. Então, muitas pessoas, associações e próprias universidades, governo, têm desenvolvido um trabalho de incentivo à pesquisa na esclerose lateral amiotrófica. Então, o primeiro trabalho foi um trabalho muito legal, que é um trabalho sobre uma plataforma, uma plataforma para criar o melhor desenho do trial, porque hoje os trials têm alguns desenhos, né? Então, eles falam muito sobre o estudo, explicar para vocês melhor, né? Então, o estudo, que se chama trial, ele, ele tem alguns desenhos. Então, eles colocam assim, 10, três vão tomar o medicamento e um não vai tomar o medicamento, que é aquela coisa que a gente chama de estudo randomizado, placebo, Duplo né? cego. Duplo cego. Então, esses estudos são os estudos mais efetivos e que dão a melhor resposta. Então, eles estão tentando descobrir qual é o melhor desenho para esse trial. Por quê? Porque pode ser que o que eles fazem? Eles entram com o grupo controle e o grupo placebo, depois eles unem a um grupo só, depois eles se dividem. Então, assim, eles estão tentando descobrir como fazer esse trabalho de forma que todos os pacientes sejam contemplados e que não perca nenhum momento da doença, né, para que o trial possa ser mais bem delimitado. Eles tiveram alguns questionamentos, porque a divisão deles, dos trials, estava sendo feita a cada 6 meses, eles achavam que 6 meses era pouco tempo, né? Então algumas pessoas questionaram em relação a isso, mas em relação a essa plataforma, então, vários centros vão colocar os seus pacientes, né? E vai ser feito um teste de 4 medicamentos. Então, esses 4 medicamentos, essas pessoas entram nessa plataforma e não sabem qual o medicamento que ela vai estar usando, desse esquema que a gente está falando. Então, é uma plataforma, né, que a gente sabe que hoje essa parte de construção de softwares e tal é muito avançada, então eles criaram essa plataforma para desenvolver o trial. Então, eu acho que é uma coisa legal e que pode vir a dar alguma coisa. A gente vai falar aqui, Santana, sobre esse medicamento para Parkinson. Não houve absolutamente nada sobre esse medicamento, tá? Não tem nenhum estudo, nem o trial. Hoje vai ser os posters, e normalmente os posters têm algumas novidades, né? Então, nós vamos estar dando uma olhada em tudo que está sendo falado no mundo, para a gente ver se tem alguma coisa sobre esse medicamento. Mas, até agora, nada. Nós não ouvimos nesses trials, que são os trials mais importantes, não falaram sobre ele. Agora, o que falaram, né? O primeiro trial foi sobre o Ibudilast, né?
e o trial de Budilast, infelizmente, não apresentou um resultado favorável, O né, Ale? Ibudilast não foi satisfatório. Ele tem muito efeito colateral. Então, assim, é como alguns pacientes já me relataram, que sentem muitas náuseas por enquanto, não tem nada de concreto em relação ao uso do Ibudilast como resposta mesmo, né? Só como resposta de melhora em alguma coisa, principalmente da melhora funcional, que é o que mais eles avaliam. Então, o Ibudilast, ele está sendo utilizado com cuidado, ele não tem ainda a confirmação da resposta dele, ele está indo para a fase 3 agora, mas ele não tem nenhuma melhora. E ele é um anti-inflamatório. Como ele é um anti-inflamatório, ele apresenta muitos efeitos colaterais, dor de cabeça, né, náuseas, alguns pacientes têm insônia. Então, eles estão utilizando aquela dose de 100 miligramas para ver se tem uma resposta. E outra coisa, eles estão avaliando agora se doses menores podem ter algum efeito. Mas, inicialmente, o Ibudilast não teve nenhuma resposta à melhora da funcionalidade na doença. Né? Nós sentimos assim que os investigadores estão um pouco desanimados. Acho que Com o foi essa a Ibudilast, sensação com a investigadora do Budilast, né? Isso. Em seguida, teve a apresentação da Brainstorm, que apresentou o Nuron. Né? E o Nuron já vem dando, faz tempo, um auê aí nas redes sociais, tal, uma campanha para aprovar, tal. E nós ficamos sabendo, antes de ontem, conversando com a própria vice-presidente para assuntos governamentais e com relação aos relacionamento com o paciente, que o FDA não aprovou o Fast Track para o Nuron. E por quê? E agora nós entendemos o porquê assistindo ontem a aula sobre o Nuron, né? Porque os efeitos não são satisfatórios, os resultados apresentados não são satisfatórios Em relação à melhora, à melhora melhora funcional. funcional do. Toda a avaliação, né, de melhora, ela é feita em cima de dados da escala funcional. Então, o paciente tem que melhorar a força, tem que melhorar a capacidade ventilatória, melhorar a capacidade pulmonar, tem que ter uma funcionalidade melhor, andar melhor, subir de escada, escrever, algumas coisas que a gente espera que o paciente melhore na escala funcional, clinicamente. A Neuron, eles tentaram mostrar que vários marcadores internos melhoraram, né? Como melhorou a resposta neurotrófica, que é uma resposta de proteção, mas é tudo muito subjetivo. Ele tentou, de todas as formas, provar que a utilização da célula-tronco melhora, e não teve mesmo nenhuma resposta. E assim, eles vão continuar com o trial, mas efetivamente não está existindo nada que responda à melhora ou à reconstrução neuronal desse trial. E isso é importante porque tem muitos anos que as pessoas falam em célula-tronco, né? E insistem com célula-tronco. Essa célula-tronco agora é uma célula-tronco modificada, né? Na tentativa de ver se esse modelo de célula-tronco melhora, e não consegue, até agora, não foi possível provar que a célula-tronco vai melhorar a funcionalidade do paciente, ou melhorar, ou diminuir a doença, ou qualquer coisa. Eles não conseguiram provar nada. Eles nem apresentaram esses dados. Né? Então, nós ficamos sabendo, né, Jorge, depois, que eles estão indo realmente para a fase 3, mas que os resultados não estão sendo promissores em relação ao Neuron, e a gente, ele só ratifica, né, aquilo que a gente já tinha falado da aula anterior, onde a equipe médica mesmo concorda com a célula-tronco.
Então, isso é importante para que as pessoas entendam o que está sendo realizado. A Tamara está perguntando em relação aos estudos genéticos. Sim, a grande mudança, o grande olhar é sobre os estudos Então, vamos falar um genéticos. pouquinho Isso. disso agora? Então, o outro clinical trial que foi apresentado, o último, foi o estudo antissense oligonucleotídeo para SOD1, né, que a gente chama o ASO, né, que é o antissense oligonucleotídeo, resumindo é ASO, para SOD1, que chama Tofersen. Tofersen, que é um medicamento da Biogen com a Ionis, que é esse remédio para os pacientes de ELA familiar com Só a de um. mutação SOD1, aonde você recebe uma única aplicação e o remédio é a cura para a doença. Esse Tofersen, essa medicação chamada Tofersen, ela é uma medicação, até o próprio trabalho, a própria apresentação fala da segurança da aplicação de uma dose do Tofersen. Então, realmente ele está indo para a fase 3 já, ele está na fase 3, Já está. já está na fase 3, já está indo para o mercado, tá? O Tofersen, e ele realmente melhora funcionalmente o paciente. Então, ele diminui muito a progressão da doença, ele teve melhoras, assim, significativas, a gente tem os slides mostrando o tanto que declina efetivamente a da doença, como é um medicamento que está começando agora, então a gente ainda não sabe se ele vai parar efetivamente, mas que declina muito a progressão da doença, e como a gente falou, os próprios estudos estão mostrando que existe realmente a cura para a esclerose lateral amiotrófica só de um, que eles vão utilizar outros tipos de medicamento em outras fases da doença. O que a gente não sabe, o pessoal fala da cura, o que a gente não sabe responder, e nem eles aqui até agora, é se o Tofersen, se ele é a cura no sentido de estabilizar o paciente, não ter mais nenhuma progressão, ou se regride o que você já tem, parte do que você já tem. Quer dizer, essas coisas vão ter que esperar um pouquinho mais para saber. Mas é o remédio que nós anunciamos 2 dias atrás, que foi anunciado pelo Dr. Al-Shalab, que deve estar no mercado até o fim do ano que vem, né? Produzido pela Biogen. E uma coisa interessante desse medicamento é que ele tem uma resposta muito boa na ela rápida. Então, a gente continuou vendo uma divisão muito importante entre a ela lenta e a ela rápida. Então, esse medicamento, ele respondeu a ela rápida. Então, ou seja, ele é realmente mais efetivo do que outros medicamentos que tem hoje no mercado. Né? Então, a Suzana perguntou sobre a proteína, né, de choque térmico. Preste atenção nisso, isso é uma proteína, é um medicamento, tá? Que é infundido e que faz com que dê um aumento energético que a gente chama de choque térmico. Então, ainda nós vamos ver um estudo dela hoje, né? Para nós hoje, para vocês amanhã. Tem também um pôster sobre ela, e nós conversamos com o doutor Marco, né? E ele falou que está também vendo algumas coisas sobre isso, então nós vamos ter amanhã um pouquinho mais de notícias sobre a proteína do choque térmico. E aí a gente vai estar passando para vocês esse pôster que nós vamos ver, a gente não sabe se é hoje ou se é amanhã, e essa apresentação da proteína que vai ser amanhã, hoje, no final da tarde, que é a mais importante. Isso. Para nós, que vai ser amanhã para vocês. Né? Exatamente. Mas o quê? Vamos passar. Aí nós passamos para a tarde, né? E à tarde
nós tivemos uma... Só para esclarecer, quanto ao choque térmico, não é o procedimento que o Dr. Mark faz, porque esse que está apresentado aqui é um estudo que não está ainda em fase 3, está em fase 2. E é um É um medicamento. medicamento. Está sendo estudado, é um medicamento. Medicamento, tá? Não é nenhum tipo de equipamento. Então, só para vocês entenderem que existe uma diferença. Esse é um medicamento que é tomado, e esse medicamento é uma dose que faz com que você tenha um aumento energético naquele legal que se chama choque térmico, tá? Então, não tem nada a ver externo, tá? Só isso, só para vocês entenderem. E que está em estudo ainda, Tá em vai demorar estudo. uns 3 ou 4 anos para esse medicamento ver se funciona, se vai ser aprovado ou não. Adilson, é isso mesmo. Pela primeira vez, desde sempre, nós estamos ouvindo a palavra cura, sem vir da boca De charlatão. de charlatão. Né? Estamos ouvindo a palavra cura vindo de cientistas sérios, das maiores autoridades do mundo. É para uma parcela pequena das pessoas com ela? É de uma parcela que equivale aproximadamente a 10% dos pacientes de ELA familiar. Isso dá aproximadamente 1% das pessoas que têm ELA. É muito pouco ainda, mas é pela primeira vez a cura e a abertura de um caminho. Eu queria falar mais uma coisa antes da Lê continuar com... Nós temos só mais alguns minutos aqui, mas eu queria falar uma coisa. Da mesma forma que chegou, está chegando aí para o próximo ano, a cura dos pacientes com a mutação SOD1, o mesmo laboratório que está disponibilizando isso já está em fase 2, o mesmo medicamento, só que em fase 2 para a mutação C9orf72, que atinge um público maior. 10 vezes maior. Isso. E é óbvio que a hora que esse der certo, eles vão fazer para várias outras mutações, é certeza isso. Ainda não tem, por enquanto só tem para o SOD1 está em fase 3, o C9orf72 está em fase 2. Está indo muito bem, os estudos são bem animadores, promissores, então a gente acredita sim que vai ter muito rápido um outro medicamento como esse Tofersen, que é para SOD1. Exatamente. Então, assim, vai ter coisa muito boa aparecendo por aí. Né? Agora é a hora dos pacientes se cuidarem. Isso. Fazerem todas as terapias que têm que ser feitas, porque a qualquer momento eles podem ser atingidos pela cura genética mesmo, que esse é o caminho. A gente tem nunca certeza. E aí, no segundo momento, então, foi falado sobre a análise em alguns lugares dos países, como que está sendo avaliado. A doutora Ola Hardman fez um estudo em 3 países da América Latina, mostrando que o Uruguai é um local onde realmente a incidência, apesar de ser pouca, tem um bom cuidado, uma boa progressão, e eles têm esses dados. Nós não temos esses dados no Brasil, mas queremos participar disso também em algum momento. Hoje nós não estamos nesse estudo. Outra coisa, uma outra palestra que teve, que foi muito importante, mas assim, realmente ela foi uma palestra difícil, porque o palestrante era italiano, ele teve dificuldade para expressar a aula dele, mas que falou um pouquinho sobre a progressão e as pausas da doença. Então, uma coisa legal que eles falaram é que realmente os pacientes têm pausas, né? Acho que vocês, muitos como pacientes, já perceberam que em alguns momentos a doença para, e depois ela retoma, depois ela para, mas eles colocaram que realmente nos primeiros até 18 meses existem algumas pausas, e essas pausas são frequentes, mas nós não conseguimos assim detectar especificamente como que foi feito esse estudo dele. Foram muitos pacientes que eles avaliaram, mais de 1.000, né, Jorge? Isso, ele conseguiu ver assim, que de um grupo de 1.000 pacientes,
é um número considerável, ele conseguiu, acho que, 50 ou 60 pacientes que tiveram uma pausa na progressão da doença de até 6 meses. Depois ele conseguiu um número pequeno de pacientes que tiveram uma pausa, não tiveram nenhuma progressão durante um ano, mas aí ele já não conseguiu nenhum paciente que tenha estabilizado a doença durante 18 meses. Então, ele volta quais são os critérios para você ter esclerose lateral amiotrófica. Então, entre eles é aquela doença que é progressiva, degenerativa, né? Quer dizer, é uma doença que não para de progredir. Ela pode até parar, como ele conseguiu mostrar, por um ano, mas ele não conseguiu pegar nenhum paciente dos 1.000 que durante 18 meses não tivesse nenhuma progressão, seja ou na fala, ou na respiração, ou nos membros superiores e inferiores, ou seja, em toda a escala ALS, FR, tinha alguma progressão nos 18 meses. Dos 1.000 pacientes, todos em 18 meses tiveram algum tipo de progressão. E uma outra palestra que nós assistimos que foi sobre a síndrome pseudobulbar, né, os efeitos pseudobulbares, que nós esperávamos que fosse uma palestra mais ampla, né, com alguma alteração bulbar, e eles falaram apenas sobre a, a, aquela situação de riso e choro imotivado que acontece nos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Foi muito legal, porque, na verdade, eles colocaram que a família tende a achar que essa situação é uma situação de depressão, tá? E não é. O paciente que tem... Só para esclarecer, Ah, para quem não sabe, o pseudobulbar é aquele paciente que começa, às vezes, a chorar sem motivo, rir sem motivo, né? Você está conversando com ele, ele tem crise de choro, ri, você não entende por que ele está rindo, alterna riso e choro, né? Desculpa, Ale, isso continua, mesmo. só para E aí explicar. foi muito legal, porque ele mostrou que isso é um problema totalmente fisiológico, de uma alteração que vem do cérebro para a face e para algum do sistema límbico. Então, além do mais, ele também falou muito legal sobre isso, que esse comportamento, ele vem de algumas alterações do cerebelo. E o cerebelo é um local onde a gente tem um desequilíbrio. Então, a gente não podia imaginar que esse desequilíbrio também poderia acontecer nessa situação entre riso e choro imotivado. Então, foi muito legal essa palestra. E o que ele mostrou, que uma coisa que a gente já vem falando, né, que é um trabalho muito legal, que é sobre o Nudexa. Então, o Nudexa é um medicamento que ainda não chegou no Brasil, né? Parece que na Argentina tem, né? E esse Nudexa, ele é um medicamento que ele interfere nesse processo de síndrome pseudobulbar, assim como outros medicamentos, a amitriptilina, eles, né, o médico apresentou. Porém, o Nudexa está tendo a melhor resposta especificamente nessa condição de síndrome ou efeito que a gente chama de pseudobulbar. E que é muito importante que a família entenda que esse efeito não se relaciona com depressão. Pode haver? Pode. Mas muitas vezes a família, ele não para de chorar, né? A diferença entre a depressão e o efeito pseudobulbar é que a depressão, o paciente entra numa tristeza profunda, chora e para, né, de forma pausada, consegue fazer a parar de chorar, né? É a situação de depressão. Já o efeito pseudobulbar, não. O paciente chora em momentos de coisas que você às vezes nem precisa falar e nem tem uma causa de uma simples emoção, ele tem uma exatamente. crise de Ou choro. então ele ri sem também um motivo que a gente não sabe. Então, isso é importantíssimo que a família entenda que alguns pacientes têm isso. E são muitos pacientes que têm esse pseudobulbar. Não são os pacientes que têm síndrome bulbares que têm, não. Todo paciente pode ter esse diagnóstico pseudobulbar. É mais
proeminente nos pacientes de ela bulbar, sim, é mais proeminente, mas não é uma coisa só dela. do doente bulbar, tá? Então, isso é uma coisa importante. E isso foi o que nós vimos, assim, de mais importante ontem. À tarde, nós tivemos uma caminhada muito linda, né? Muito especial. Muito especial. Tava todo mundo, tinha os médicos mais, né, conhecidos do mundo, todo mundo lá fazendo essa caminhada. Foi lindo, aqui é lindo realmente, né? Tava um dia maravilhoso e foi um momento especial para nós, né, para nós como comunidade de esclerose lateral amiotrófica. Então, eu acho que essa união de pessoas com essa energia é muito bom. Isso mesmo, o fato de quinidina e dexametorfano. É isso mesmo, Benito, é esse medicamento mesmo. E não quer dizer pseudobulbar, não quer dizer que é uma ela bulbar, tá? Então, isso é importante. É importante, isso é muito importante que a Cris está falando aqui, que é o paciente se cuidar. Vai ter uma palestra hoje sobre exercício, algumas coisas. Amanhã vai ter também sobre o uso do ambu. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente falar, mas o mais importante é isso, que você se mantenha bem, que você faça seu exercício, que faça fono, que faça físio, utilize ventilação não invasiva, né, para que a gente consiga chegar numa fase de que daqui a pouco vai começar. A Ciana vai falar agora à tarde sobre ela juvenil. Agora nós vamos assistir uma palestra daqui a pouco, né? Por isso que nós estamos até um pouco atrasados já. Daqui a pouco vai ter uma palestra sobre ela juvenil, e é uma única palestra. Nós estamos felizes, porque normalmente a gente não encontra nada, e nós estamos indo lá para assistir essa palestra. Então, hoje também é um dia bem intenso, que nós vamos estar firmes lá, ouvindo tudo para dar para vocês as novidades, as coisas mais importantes do evento. Tá bom? Então, gente, é isso. Todas essas palestras que nós assistimos, todos os slides estão na fanpage da Procura, estão no grupo da Procura. As palestras são numeradas, separadas por número de palestra, cada palestra com seu título e todas as fotos, tá bom? Se vocês tiverem dificuldade de encontrar no grupo, tem os álbuns de fotografia na fanpage, tá bom? Tá bem fácil de consultar, tá? E devagarzinho a gente está pondo um resumo de tudo que nos foi dado lá nas associações, no resumo das associações. O primeiro médico já está traduzido, e a Tamara deve estar terminando a tradução do Dr. Al-Shalab também, que é bem importante, tá? E aí a gente vai disponibilizando para vocês, tá Isso bom? aí, gente. Gente, muito obrigado. Nós Obrigada. precisamos ir, que agora a gente vai para a aula de ela juvenil, tá bom? Amanhã, depois teremos mais notícias, tá? Isso. Vamos ver E quando a gente consegue marcar a próxima live. Tá difícil, porque como tem que ser à noite para vocês aí, tem que ser de manhã para nós aqui, a gente acaba perdendo a perdendo palestra, uma palestra lá para poder fazer a live aqui. Tá bom? Então a gente tem que ver quando é que dá tempo, quando é que a primeira aula não é muito importante, tá? Então Então, vamos indo. Um beijo um para beijo para todos vocês, viu? e E uma boa noite para vocês boa aí. noite. Tchau. Tchau.